Oi, gente, boa noite para vocês, tudo bem-vindo? Deixa eu contar uma novidade boa para vocês. Gravei a aula de vocês todinha de novo. Quando foi depois, esqueci de abrir o áudio, não tinha áudio de nada. Tô regravando a aula agora, infelizmente, mais rápido, né? Porque agora já são falta 10 para 6, então fica muito corrido para preparar a aula da mesma forma que foi a outra. Infelizmente, teve esse contratempo, né? Então a gente vai deixar para uma próxima, tá bom? A nossa aula é para alguns conceitos básicos, mas muito importantes na física, tá? A gente vai falar sobre trajetória, nós vamos falar sobre movimento e repouso, e tem umas coisas interessantes. De repente, algo que você pensa que está em movimento, dependendo da situação, ele pode estar em repouso e por aí vai. A gente começa tudo definindo o que é referencial. Você já ouviu essa palavra? O que é referencial? O que é que referencial quer dizer? Então a gente vai trazer para vocês agora primeiro a definição do que seria referencial, tá bom? Para definir para vocês essa questão do que seria o referencial, eu vou apresentar esse texto aí e essa gravura para a gente poder trabalhar. No texto, rapidinho lendo, diz que o seguinte: o referencial é o corpo a partir da qual as observações dos fenômenos são feitas, como por exemplo, podemos imaginar que os passageiros dentro do carro tomando o veículo como referencial estão em repouso, mas tomando um ponto fixo fora do carro, todos os passageiros estão em movimento. Quer ver um exemplo básico disso? Vamos para essa imagem. Se você pegar esse senhor que está sentado aí nesse montinho aí, tá? Na grama observando o ônibus, se você olhar aquela senhora que está lá dentro do ônibus com o cabelinho rosa e você perguntar para ele que está sentado cá fora, aquela mulher, ela está em quê? Em movimento ou em repouso? Aí você vai dizer: professor, claro que está em movimento. O ônibus está andando e ele está vindo movimentando. Concordo plenamente. E se você agora pegasse como seu referencial, como seu ponto de referência, aquele senhor que está com ela dentro do ônibus, aqui na frente, ó, esse senhor aqui, em relação a esse senhor, aquela mulher agora está em movimento, está em repouso. Você vai me dizer que ela está em repouso. Se você está viajando de ônibus com uma pessoa e ela está sentada ao seu lado, você vai olhar para ela e falar: fulano está em repouso, ela não está em movimento, ela está paradinha. Mas quem olha lá de fora do ônibus entende que a pessoa está em movimento. Então, quem é o referencial? É aquilo que você toma como base para você poder definir. Se o meu referencial é o senhor que está lá fora, então eu digo uma situação. Se o meu referencial é o senhor que está dentro do ônibus, então é outra. Então, afinal de contas, o que é referencial? Referencial é aquele ponto que você toma para definir algumas coisas que a gente vai ver nos conteúdos abaixo. Então, quem define as situações é justamente o referencial. Se eu não tiver uma referência, eu não tenho como definir. Grava isso aí. Então, nessa gravura que vocês estão vendo, nós tomamos duas coisas como referência. Nós tomamos primeiro o senhor que está lá em cima do montinho como referência e falamos uma coisa, e depois tomamos o senhor que está dentro do ônibus. Então eu posso ter diferente pontos como referencial, tá bom? Essa é a nossa primeira definição que eu queria que vocês colocassem na mente de vocês. O que é referencial e justamente o que é que define o que é que esse referencial ajuda a definir. Primeira parte é essa, memorizou? Então vamos para a nossa segunda parte e agora a gente vai trabalhar um outro conceito aqui, tá? Deixa eu só descer um pouquinho, pronto, para você poder, deixa eu ver se já apareceu, eu vou e volto aqui que ele aparece, peraí, ainda não, né? Peraí. Pronto, agora chegou. Eu queria trabalhar com vocês justamente esse outro termo aqui agora, falando de movimento e repouso. Se eu faço uma pergunta para você, eu vou até usar uma ilustração que tem aqui na frente para você poder entender do que eu falo. Se eu pergunto para você, essa bolsa, essa mochila, ela está em movimento ou em repouso? Aí você vai dizer: está em repouso. E se eu provar para você que essa mesma mochila, ela está em movimento, você acredita? Aí você, professor, é difícil provar isso. Como é que você vai provar uma coisa que está em movimento se ela está paradinha? Eu digo para você que a minha visão nesse momento aqui, olhando ela do lado, ela está em repouso. Para você que está no seu celular nesse momento aí olhando,
ela está também em repouso. Mas se de repente você estivesse lá no Sol, e aqui você está no Sol e vendo o planeta Terra girando, e você conseguisse ver a bolsa, ela estaria em movimento ou em repouso? Ela já estaria em movimento. Então, viu para que serve o referencial? O referencial, ela ajuda nessas definições. Por isso que o texto traz para a gente o seguinte: o que é movimento e o que é repouso? A partir da concepção de movimento e repouso, podemos entender que movimento e repouso são conceitos relativos, pois o que está em movimento pode, para um observador, pode estar em repouso para outro determinado observador, ou vice-versa. Foi o que a gente disse a respeito do senhor que aparece no ônibus, lembra dele? Para o observador que está lá fora do ônibus sentado lá, de blusinha azul, a mulher está em movimento. Para o senhor que está dentro do ônibus, juntamente com ela está em repouso. Então, tudo depende de um referencial. Quem determina movimento ou repouso é o referencial. Aí tem um segundo parágrafo dizendo: se a Terra for tomada como referencial, podemos dizer que os prédios, as cidades, os países, tudo está em repouso. Porém, se o Sol for tomado como referencial, a Terra e tudo que está sobre a sua superfície, porém, está em movimento. Quem olha para a Terra de lá do Sol, que se fosse possível, claro, a gente está citando um exemplo, ia ver a Terra girando e tudo que está na Terra está. Então, quando uma brincadeira que eu costumo falar é assim: se o médico disser para você assim, você está doente, você precisa de repouso absoluto. Aí você pode falar: doutor, depende do referencial. Se o referencial for ser humano, casa e tudo, eu vou dizer que eu posso fazer. Mas se de repente não for o Sol, eu não posso dizer que eu estou mais em repouso. Quer ver um exemplo? Se você está aí agora na sua casa, no sofá, na mesa, no quarto, e eu dissesse para você assim: por gentileza, olhe em volta. Aí você vai dizer: eu estou vendo uma geladeira, estou vendo uma mesa, estou vendo um sofá, estou vendo uma televisão. E eu pergunto: esses objetos estão em movimento ou em repouso aí na sua frente? Você vai olhar e dizer: está em repouso, professor. Essa visão, você como referencial. E o Sol como referencial está em movimento. Então, quem é que define movimento e repouso? Justamente o referencial. E como é que define isso? Eu tenho essas duas mãos. Elas estão em repouso uma em relação à outra, porque a distância entre elas não muda. É a mesma. À medida em que a distância vai encurtando ou a distância vai aumentando, eu digo que ela está em movimento. Então, quem determina o referencial? Daqui para cá, se a distância delas duas mudarem, movimento. Se não mudar, repouso. Então, eu vou perguntar para vocês agora. Essas duas mãos, uma em relação à outra está em quê? Em repouso. Em relação ao meu rosto, está em movimento. Se a mão é o referencial, é uma coisa. Se o rosto é outro, já tem uma outra definição diferente daquela que a gente definiu anteriormente. Vamos usar essa gravura que está aí para ajudar vocês, só para tentar entender um pouquinho mais. Nós temos um ônibus azul, um táxi laranja e um monte de gente na calçada. Algumas pessoas, 4 pessoas. Se eu perguntar para você, as pessoas que estão na calçada, para eles, quem está no táxi está em movimento ou em repouso? Está em movimento. As pessoas que estão no ônibus estão em movimento. Agora, a pessoa que está do lado dela na calçada está em movimento ou repouso? Está em repouso. Então, à medida que eu mudo o referencial, eu tenho uma definição diferente. Então, movimento e repouso depende muito do referencial. Duas pessoas dentro do ônibus, as duas estão em repouso. Quem vê lá de fora já vê em movimento. Então, movimento e repouso depende do referencial. E uma última definição para hoje é essa aqui, ó, a questão da trajetória. O que é trajetória? É o caminho feito por um corpo que se movimenta em relação a um referencial. Viu a palavra referencial de novo aí? Então, por que a gente estudou primeiro o referencial? Porque o referencial ajuda a definir movimento e repouso e também ajuda a definir trajetória. Entendeu? Então, a minha trajetória depende do referencial. Olha o texto, o que é que diz. Esse conceito também é relativo, pois dois referenciais diferentes podem ter visões diferentes de um mesmo movimento. Imagina que uma aeronave libera uma bomba, uma carga, qualquer coisa lá de cima, de um avião, por exemplo.
que está em pleno voo. A imagem abaixo mostra a trajetória da carga vista por um observador dentro dessa aeronave, dentro da aeronave ou por alguém do solo. Como assim? Aqui nós não temos uma aeronave, nós temos um trem. No trem tinha uma bolsa presa no teto, tinha um camarada sentado lá fora e tinha um camarada observando de cá também. O que acontece? Depois eu vou ver se eu acho a aeronave para mostrar para vocês. Quando aquela bolsa caiu, quem estava dentro do vagão viu a bolsa caindo fazendo curva ou em linha reta? Em linha reta. Então a trajetória para esse cidadão que está lá dentro foi uma reta de cima para baixo. O outro que de cá de fora, como o trem é rápido, ele vê isso que você está vendo na imagem. A visão dele é essa aqui, ó, que foi mais ou menos uma parábola, um arco. Então é uma visão diferente. Se o passageiro dentro do vagão observar, eu digo que ele está tendo uma visão retilínea. Se o que está cá fora observar, eu digo que ele tem uma visão retilínea. Então, na verdade, trajetória depende também do referencial. Certo? Depende do referencial, a gente define. Deixa eu ver se tem um aqui embaixo. Pronto. Olha os dois exemplos que a gente precisava. Vamos usar primeiro esse aqui do campo. Esse menino vai chutar essa bola. Para a gente que está daqui da arquibancada olhando o chute, eu estou vendo uma curva. Então, é uma trajetória curvilínea. A visão dele que chutou é essa também? Não. É uma reta. Se você vê a bola que você chutou para a sua frente, ela faz essa trajetória, mas ela faz em linha reta. Então, a trajetória depende também do referencial. Olha a bomba que foi narrada na questão anterior. O que acontece? Para o piloto que está lá em cima, eu vou tentar aumentar aqui um pouquinho para vocês. Espera aí. Pronto. Para o piloto que está lá no avião, essa bomba, ela desceu em linha reta. Olha só a bomba e olha o avião. No primeiro momento, o vermelhinho está embaixo do avião, e ela explodiu embaixo do avião. Então, ele olhou e viu ela descendo em linha retinha. Para esse cara que está cá de baixo olhando a bomba cair, qual foi a visão dela? Já foi uma visão circular. Então, a trajetória, se ela é circular, se ela é retilínea, depende de quê? Depende de um referencial. Sem o referencial, você não tem como definir se é retilínea ou curvilínea, tá? Isso aí depende muito. Baseado nisso, a gente vem para esse gráfico aqui que eu quero que você entenda. Dependendo do referencial, eu posso definir a minha trajetória. A depender do referencial, a minha trajetória pode ser essa primeira que vocês estão vendo à esquerda aí, retilínea. Tá vendo o cara andando tipo em cima de uma linha mesmo com a bicicleta, em forma de reta? Então é retilínea. Olha a segunda, circular. Quem é do tempo que moía-se cana com auxílio dos bois, que se você olhasse lá de cima, você ia ver ele fazendo um círculo, certo? Existe também essa que a gente viu do campo, que é circular e parabólica. Existe essa elíptica, que ela é uma circular, só que com um outro ângulo de visão. E quando ele fala hiperbólica, é como se fosse uma parabólica muito grande mesmo. E aí, essa visão aí da questão do foguete. Aí eu digo para vocês, o que a gente está trazendo dessa aula? Gente, simples. Nessa aula eu quero só que vocês memorizem uma coisa. Primeiro, entendimento do que é referencial. Eu sou um referencial, você aí nesse momento é um referencial, qualquer um outro objeto pode ser um referencial. Dependendo da visão desse referencial, eu defino as coisas. Então, aquilo que vai ser o meu ponto de referência, eu chamo de referencial. Segunda coisa que eu quero que vocês observem, o que é movimento, o que é repouso? Certo? Da mesma forma, movimento e repouso só pode ser definido depois que eu tiver uma referência. Quando eu tiver um referencial, eu digo se está em movimento ou se está em repouso, tá bom? A mesma coisa, o mesmo objeto, ele pode estar em movimento ou pode estar em repouso, dependendo do referencial que você tomar. Nós tivemos vários exemplos. A pessoa na calçada, os passageiros em movimento. Quem está lá dentro junto, os passageiros estão em repouso. E por último, a gente tem a questão da trajetória. A minha trajetória, eu posso dizer que essa visão que vocês estão vendo é circular, mas quem está daqui vai ver ela
em linha reta. Se você fizer na sua casa assim, ó, você não vai ver um círculo, você vai ver um movimento em linha reta. Mas se você faz assim, então o referencial é que determina a trajetória. E aí eu mostrei para vocês esses 5 tipos de trajetórias aí. A primeira que nós temos aqui são fala-se das retilíneas, tá? Essa daqui. E quando falo de curvilínea, eu tenho vários modelos, que é circular e por aí vai. E para fechar nossa aula, eu quero que vocês, por gentileza, me mandem uma resposta simples. Tá vendo? Esse aqui eu não cresci, né? Deixa eu crescer aqui, porque eu vou fazer a pergunta para vocês. Esse daqui, o que é que eu quero de vocês? A bolsa caiu do vagão. A pergunta é, você vai colocar a resposta desse jeitinho que eu vou dizer aqui lá na frequência da aula de hoje. A bolsa caiu. Para quem está sentado dentro do vagão? Você pode colocar lá, para o passageiro do vagão. Trajetória tal. Você olha os trajetórios lá embaixo e você vê qual é que se define. Para quem está na estação, cá fora olhando. Trajetória tal. Certo? Então, essa vai ser a atividade padrão para responder a frequência de vocês. Por gentileza, é só isso que você vai fazer. Passageiro dentro do vagão, trajetória tal. Passageiro na estação observando, trajetória tal. Isso aí eu vou ver o entendimento de vocês sobre referencial, movimento de repouso e trajetória e vou deixar lá já a frequência de vocês, tá? Essa era a aula que eu tinha para vocês. Infelizmente, a outra aula estava mais recheada. Eu tive que eliminar e refazer a aula. Teve esse imprevisto, mas beleza. E a gente volta a conversar mais sobre isso depois, tá bom? Forte abraço a todos vocês. Bons estudos, boa noite e até as nossas aulas de amanhã. Tchau, gente.